beleza? Bom, eu sou o Camilo, vim contar para vocês um pouquinho da minha experiência como homem trans, aproveitando esse mês da visibilidade trans, trazer para vocês algumas experiências de vida, algumas questões pessoais e algumas coisas que eu passei, que eu tô passando em todo esse processo. Bom, a primeira coisa é como foi me descobrir como homem trans. Isso aconteceu quando eu tinha por volta de 25 anos de idade, 24, e eu tinha me assumindo para os meus pais que eu era lésbica, mas eu ainda não me sentia confortável no meu corpo, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Então eu fui descobrir o que estava acontecendo quando eu fui pesquisar, conversar com outros meninos trans, saber o que é ser trans, né? Nossa, mas você demorou muito tempo. Eu demorei porque eu fui criado numa casa onde eles eram muito religiosos, né? Na minha adolescência, para os meus 25, eles eram bem religiosos, assim. E, e então foi bem complicado falar para eles que eu gostava de meninas, assim. Então eu tentei falar na minha adolescência, mas teve uma repressão muito grande, teve envolvimento. O pessoal da igreja, eles sempre foram muito ativos na minha família, então eles sempre falavam o que meus pais deveriam fazer, o que eu deveria fazer, eu segui tudo que eles falavam para eu fazer. Então, quando eu fui contar na minha adolescência, o pastor foi na minha casa, conversou com os meus pais, falou que eu tinha problema, falou que eu tive alguma coisa na infância que me levou a essa questão, implicava com o meu peso, tipo, implicava com várias coisas. Beleza. Então, por isso que demorou. Por isso que não se falava muito sobre isso em 2009, em 2008, né? Recente, isso é recente. Então, é uma das coisas que eu não ouvia, tá? Então, por isso que eu demorei bastante. Então, vamos lá. Como é que eu saí do armário, né? Então, eu tinha me assumido pros meus pais, contado pra eles que eu tava num relacionamento com uma mulher e tal. Mas, eu, passou um tempo, eu não me sentia bem. E aí, fazer terapia. E na terapia, eu tive certeza de que eu sou um homem trans, que eu era um homem trans, e que eu precisava começar o tratamento hormonal, né? E só que o que acontece na terapia, e até hoje, assim, na análise que eu faço, eu vou lembrando da minha infância, eu vou lembrando da minha adolescência. Então, você cresce, né? Você vai crescendo, se vendo de uma forma. Eu me via como, né, um menino ali. Eu já me sentia menino na infância. Só que quando você vai crescendo e o seu corpo vai desenvolvendo, né? A família, a igreja, a comunidade, sei lá, onde você cresceu, vai te tirando e falando, não, esse grupo não é o seu. O seu grupo é aquele outro ali. Aí te coloca lá. Entendeu? Você vai ficar aqui com as meninas porque os meninos não pode misturar. E eu sempre gostei de ficar com os meninos, sempre me identifiquei mais com os meninos, sempre quis ficar mais com os meninos, sempre tudo, porque eu me via como eles. Meus pais não tinham conhecimento e, como eu falei, religiosos durante a minha infância não muito, mas carregavam essa questão, e depois que eles, na minha adolescência, pré-adolescência, que eles foram para a igreja. E aí, na análise, nas sessões, eu consigo resgatar isso, consigo ver o que está acontecendo. E realmente foi isso que aconteceu comigo, principalmente na adolescência. Por quê? Na adolescência acontece o seguinte: você começa a gostar de alguém, você começa a querer vestir certas roupas, você começa a olhar
um personagem num filme se imaginar no lugar dele. Você começa a se ver no mundo, né? A se colocar no mundo de uma certa forma. E eu me colocava sempre como o menino, o homem, sempre, sempre, sempre. As coisas que eu queria, as roupas que eu queria vestir. Algumas pessoas confundem isso com coisas da infância mesmo, ou adolescência. Isso é coisa que vai passar, isso é passageiro e tal. Não está relacionado a eu ter sido muito sapeca, digamos assim, né? Ter sido muito brincalhão e tal. Não, está relacionado a eu me identificar com aquele grupo. E quando eu estava no grupo das meninas, eu não gostava. E hoje eu entendo porque quando tinha acampamentos da igreja, tudo, essas coisas, eu não gostava de ficar no grupo das meninas, porque eu não me identificava, as conversas, e eu tinha que ficar. Eu tinha que ficar no mesmo quarto, elas começarem a falar dos meninos e eu ficar sem graça. Eu tinha que estar lá, porque me colocavam lá. E às vezes eu tava lá, mas não tava. Tava com pensamento em outra coisa e ficava pensando, poxa, por que eu não posso ficar com os meninos? E os meninos gostavam, né, me tratavam como se eu fosse daquele grupo. Então tava tudo bem, só que os líderes lá, as pessoas, até as meninas falavam, como é estranha, né? Não fica com a gente, não sei o que, só quer ficar com esses meninos. Então, já tive experiências pesadas, assim, né? Não vou compartilhar coisas tão pesadas, mas uma das que eu mais me irritei numa época foi que me chamaram uma vez pra ir num passeio. Eu fui, né, fui convidado, não foi de penetra, não. Eu fui chamado pra ir pra um passeio. Chegando no passeio, eu fiquei mais com os meninos e as minhas brincadeiras, o meu jeito de falar e tal. Quando a gente tava indo embora, a líder, uma mulher mais velha, falou uma palavra lá, falou, essa Maria é homem aí. E eu levei o primeiro soco no peito, assim, da vida. E era uma galera da igreja, né, então foi bem pesado nesse dia, porque eu senti o primeiro impacto de que eu tava no lugar errado, com pessoas erradas. Na época eu achei que era essas pessoas, eu não queria ficar perto, mas não era só isso, né? Era todo um contexto no geral. Então, hoje eu entendo o porquê de muitas coisas, o porquê de muitas atitudes minhas, muitos pensamentos meus daquela época. Então, hoje eu consigo entender melhor, assim, que eu fui crescendo, fui desenvolvendo o corpo e fui desenvolvendo um corpo que não era masculino. Então, eu tive que ficar num grupo que meu corpo tava encaixado. E eu nunca me dei bem. Nunca me dei bem nesse grupo. Nunca, nunca. Tive poucas amigas, sim, pessoas que eu posso ligar hoje e conversar. Porque justamente isso, porque eu me identificava mais com os meninos e quando eu tava com elas, eu não conseguia me identificar. Certo? Então, eu saí do armário pra vida, assim, como me identifiquei aos 24, que eu me lembro que eu comecei a procurar ajuda, até conversar com alguns meninos do Instagram, do YouTube, meninos que estavam fazendo vídeos iguais a esse, e me comunicar com eles, conversar, perguntar, e eles me responderem e eu começar a me identificar cada vez mais. Quando eu me assumi, aqui dentro mesmo, assim, tipo, só pra mim, eu comecei a perceber muita coisa. Então eu fui puxando muita coisa na minha cabeça e entendendo muitas questões. Beleza? Então foi isso que aconteceu. Como eu contei pra minha família? Eu contei pra minha família recentemente. Não contei na época que eu comecei a falar com a psicóloga e tal. Eu falei pra eles
recentemente, foi o ano passado. Foi em novembro ou dezembro. Então, contar pra eles foi um grande desafio, né? Minha família, como eu falei, eles não são mais de igreja nenhuma, mas ainda tem um sistema cristão de que é o certo ou errado, inferno, céu, inferno, essas coisas. Então é bem difícil eu falar algumas coisas, perceber outras e ficar tudo bem, sabe? Hoje tá tudo bem, assim, eu vejo que hoje a gente se dá bem, né? Tem um outro sistema, mas ainda sinto algumas questões em relação a isso, né? Porque é como eles enxergam o mundo e tá tudo bem, só não me desrespeitando, desrespeitando quem eu sou. Então é isso, certo? Essa foi o primeiro vídeo que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês têm alguma dúvida em relação, querem colocar alguma dúvida sobre a minha transição, só deixar nos comentários, compartilhem o vídeo. Essa é a minha história, essa é a minha trajetória. Já tomei a primeira dose de T e essa história da minha primeira dose vai vir no segundo vídeo.